Olá, olá, candidato Enem, tio Rômulo na área. Se é vídeo de estrutura que você queria, pois vídeo de estrutura você terá. Hoje nós vamos falar sobre 10 dicas para sua redação bombar nesse novo Enem. Se você não está inscrito no canal, já pode se inscrever, ativar o sininho, dar o like. Já pode até deixar um comentário antecipado, dizendo assim, vou amar, depois você volta dizendo que é novo. Tudo bem? Negócio combinado entre a gente. Roda a vinheta. Gente, esse espelho tá fazendo... Acho que eu vou sumir com esse espelho daqui. Muito bem, dica de número 1. Tenha absoluta maldade na hora de receber o tema. Você precisa entender que um tema violência contra a mulher é uma coisa, violência contra a mulher na sociedade brasileira é outra coisa e persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira já é um outro tema. Uma coisa é você discutir violência contra a mulher sem pontuar onde aquela violência acontece. A outra coisa é você discutir especificamente com a particularidade do Brasil. E outra coisa é você declarar a persistência, ou seja, trata-se de um problema não recente, mas de algo que vem do passado para o presente. Tem dica para resolver a questão do tema? Tem. Primeiro, preocupe-se em citar todas as palavras do tema dentro da sua redação. E, de preferência, tente também retomar essas palavras por meio de sinônimos no corpo do texto. Faz o seguinte, se der, tá? A não sei que fique um pouco artificial, mas você consegue fazer. Tente usar as palavras do tema já na introdução e você retoma em desenvolvimento e conclusão por meio de sinônimos. Um tema como, por exemplo, violência contra idosos no Brasil, você pode usar esse tema ou essas palavras, violência contra idoso no Brasil, na introdução, e no desenvolvimento você fala sobre o quê? Agressões às pessoas mais velhas na sociedade brasileira. Estamos juntos? Dica de número 2. Tenha muito cuidado ao desenvolver a estrutura dissertativa típica do Enem, que tem a preocupação de apresentar uma ideia principal, de apresentar argumentos que comprovem essa ideia, de retomar no desenvolvimento aquilo que você apresentou na introdução e de fechar, de preferência, com uma proposta de intervenção. Por que eu estou dizendo de preferência? Porque a proposta de intervenção tem que aparecer, mas não obrigatoriamente na conclusão. Ora, quando nós falamos em uma estrutura dissertativa típica, nós estamos dizendo que, para uma redação de, em média, 30 linhas, ou melhor, de no máximo 30 linhas, se você puser aí 4, 5 argumentos na introdução, cada argumento que você coloca no parágrafo de introdução tem que ser retomado individualmente num parágrafo de desenvolvimento. Qual é o problema? Se você inventa uma introdução com 5 argumentos, você tem um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão, você vai ter um total de 7 parágrafos na redação, porque serão 5 parágrafos de desenvolvimento, um para cada tópico desses que você lançou como spoiler lá na introdução. Então, o ideal é que você trabalhe aí com mais ou menos 4 parágrafos. Professor, eu posso chegar a 5, a 6? Você até pode passar de 4, mas se você der uma olhadinha nas redações anteriores que tiraram nota 1000, a maioria delas usa 4 parágrafos. Por quê? Porque quanto mais parágrafos você coloca na sua redação, mais estreito vai ter que ficar cada um deles para caber. Sabe o que acontece? Uma redação com muitos parágrafos fica sendo uma redação mais superficial, apresentando muitos tópicos, porém tópicos pouco abordados, pouco aprofundados. Dica 3. Muito cuidado na hora de empregar no texto os chamados operadores argumentativos. Ora, na hora de construir os seus parágrafozinhos, é importante que você tenha em média uns 3 períodos dentro de cada um deles, né? Dentro de cada parágrafo você tem 3 pontos. Se na maioria desses pontos você surgir com um conectivozinho argumentativo ali na elegância, a sua redação será muito melhor avaliada. Agora, existem alguns conectivos que a banca não aceita, ou pelo menos a banca do Enem, como operador argumentativo. Um deles é o conectivo de ordem. Por exemplo, primeiramente, em primeira análise, em primeira instância. Deu ideia de ordem, evite usar na sua redação. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que a banca só quer ver, e aí eu tô falando, tá bom, gente, do conectivo que começa os parágrafos. Professor, eu ouvi dizer que só 2 precisam
precisam estar certos. Então não tem problema se eu tenho ali, né, na conclusão, eu começo com portanto, está certo, eu coloco um além disso no meio e coloco um primeiramente. Tem problema eu usar o primeiramente errado se os outros dois estiverem corretos? Não tem problema, só que você não está aqui para arriscar. Vá que daqui a pouco a banca resolve que não vai aceitar mais o portanto iniciando parágrafo, porque se trata, por exemplo, de um conectivo de coordenação que muitos discutem aí que só podem unir orações coordenadas e não iniciar parágrafo. Isso é uma besteira que o povo tem discutido, tá, gente? Mas que se discute, se discute. Então você não está aqui para arriscar a sua cabeça. Ainda que você só precise de dois, por que você vai botar propositadamente o primeiro conectivo errado? Usa tudo certo. Sob esse viés, diante desse cenário, diante de tal contexto. Tudo bem ou não? Depois um além disso, um entretanto, depois um portanto, desse modo, no poder e na elegância. Vai ter mais vídeo aqui para nós discutirmos só a importância desses operadores argumentativos. Dica de número 4. Conheça os critérios de correção da sua redação. São 5 critérios chamados de competência. Competência 1, lida com gramática. Além de não cometer erros de concordância, de acentuação, de regência, de crase, você precisa estar atento a como empregar oração coordenada ou oração subordinada, invertida ou intercalada. Entendeu? Então anota aí, porque mais pra frente vai ter vídeo pra gente falar sobre isso. Competência 2, você precisa se preocupar com abordagem do tema, repertório sociocultural e a estrutura dissertativa que nós já discutimos aqui. A abordagem do tema, você só tem que citar e discutir todas as palavras apresentadas na frase temática. Estrutura dissertativa é essa estrutura comprovadora em que você apresenta tese, argumento, retoma argumento e apresenta proposta de intervenção, isso para o Enem. E repertório, a banca nos últimos anos tem exigido citações ou referências ou alusões, repertório sociocultural que tenha relação direta com as palavras da frase temática. A gente precisa cuidar disso. Professor, mas como é que eu vou fazer para me aprofundar? Vídeo aqui no canal para a gente falar sobre isso no poder, na elegância e no exemplo. Competência 3. Preocupe-se com o chamado projeto de texto e com a marca de autoria. Projeto de texto tem a ver com você no desenvolvimento ser capaz de retomar aquilo que discutiu na introdução. E marca de autoria tem a ver com você se posicionar criticamente no seu texto, para a banca perceber que você não é simplesmente um jornalista trazendo ou apresentando um dado, mas alguém que socialmente se afeta com os dados que você está apresentando no seu texto. Competência 4. Você precisa se preocupar com a repetição de palavras e com o uso dos conectivos. Vamos abolir esse primeiramente ser ranço. E competência de número 5, você precisa apresentar sua proposta de intervenção com agente, ação, detalhamento, meio, modo e finalidade. Tudo isso resolvendo todas as tretas debatidas na redação e respeitando os direitos humanos. Mais uma vez, o que eu posso dizer é que vai ter videozinho aqui no canal, no Poder e na Elegância, para nós falarmos sobre isso tudo. Dica de número 5, não perca tempo com o título, mas isso não é para tudo quanto é redação não, é especificamente para a redação do Enem. O Enem avisa na cartilha do candidato que o título é facultativo, é opcional. Isso significa que 2 alunos cujo corpo do texto mereça 800 pontos, um resolve acrescentar o título e o outro não, a banca simplesmente ignora o título de quem colocou e dá a mesma nota para os 2 candidatos. Ah, professor, mas e se esse que colocou o título, ele comete um erro de gramática? Ele pode perder ponto. E se ele repete as palavras já no começo da redação? Pode perder ponto. Se ele pontua o título errado? Pode perder ponto. Se ele puser um palavrão no título, ele zera a redação. Resumindo, o título no Enem pode aumentar a sua nota? Não, mas pode baixá-la? Sim. Então você vai se preocupar com o ranço de título. Palhaçada.
6. Aprenda a argumentar. Geralmente, nós temos dois perfis de aluno. Um que se enche de repertório e quer fazer um acúmulo de dados, de informação dentro da redação, não é isso que a banca quer. E outro que é uma metralhadora de opinião, que coloca crítica sobre tudo, que tudo é inadmissível, nada presta, tudo é inaceitável e não coloca um dado. Uma boa redação, ela cruza o dado com a crítica, ela equilibra o dado com a crítica, lembrando que esse dado e essa crítica não brotam por inspiração livre e plena no momento do desenvolvimento, mas, na verdade, estão ali para retomar o que já foi discutido no parágrafo de introdução. Dica 7. Pratique o intervalo entre o final do seu rascunho e o começo da versão definitiva do seu texto. É algo chamado disjunção temporal. Acontece o seguinte: primeiro, qual é o melhor momento para eu fazer a minha redação do Enem? No começo da prova. Se você deixar para fazer depois, seu cérebro vai estar cansado depois de tanta questão, de tanto texto, depois de tanto item, tanto assinale, depois de tanta pergunta que você fica lá tonto, você fica sem saber para onde vai. Faça a sua redação na primeira hora da prova, com a mente fresca, para você se inspirar. Pronto, fiz a minha redação Zice. O que você vai fazer? Não pode passar a limpo imediatamente quando você terminar a redação. Você tem que esperar no mínimo 1 hora para poder começar a passar a sua redação a limpo. De preferência, você faz a redação no começo, faz as questões de múltipla escolha e só no final, antes de passar o seu cartão resposta a limpo, você vai lá e passa a sua redação para a versão definitiva. Isso vai fazer com que você desenvolva maior criticidade em relação à sua redação. Palavras que você usou na sua redação e não tinha certeza sobre a grafia, você já viu essa palavra usada durante a prova, já pode se corrigir. Palavra que você repetiu ou estava na insegurança, você já consegue mudar no texto, porque agora você consegue desenvolver um olhar de leitor e ser o professor que corrige sua própria redação antes de entregá-la. Estamos juntos? Dica 8. Pratique sua produção textual e busque o modelo com o qual se identifique. Como assim, professor? Aqui no nosso canal, você vai ver, por exemplo, dentro do gênero de dissertação argumentativa do Enem, você vai encontrar vários modelos de introdução. Eu vou ensinar para você introdução com enumeração inicial, introdução com contextualização histórica, introdução mundo ideal versus mundo real, introdução... São vários esquemas, vários macetes, vários modelos. Você não tem que fazer toda semana uma redação diferente praticando todos esses modelos. Depois que você conhecer e experimentar todos eles, escolha o modelo com que você se sinta mais confortável e passe a só aperfeiçoar. Vai mandar redação, vai mandar outra redação, vai usando o mesmo modelo com temas diferentes até que você vai ficar craque e vai atingir a perfeição para a sua prova. Dica 9. Reescreva. Professor, quantas redações eu devo praticar por semana? Devo fazer por semana? Uma já é suficiente. Contanto que você tenha paciência de receber a correção e passar a sua redação a limpo. Guarde essa informação. A reescritura é tão ou mais importante do que o processo de escrita primeira. Por quê, professor? Porque quando você escreve, você ainda não tem a consciência dos seus erros. Agora, quando você pratica o segundo texto com o objetivo de se aperfeiçoar, aí sim o seu crescimento é muito melhor e muito mais rápido. Mas o que os alunos fazem? Recebem a correção, olham a nota e jogam a redação fora. Dessa forma, você vai demorar muito para melhorar. Então, fuja dessa postura. Dica 10. Mantenha-se atualizado em relação aos critérios da banca. Preste atenção, titio. Aqui no meu canal mesmo, sempre que estiver na véspera da redação do Enem, vem aqui no canal e vê qual é o vídeo que eu estou lançando com relação à dica, com relação à estrutura, porque a banca do Enem muda e muda todo ano. Tem ano que você pode usar o verbo conscientizar na proposta de intervenção, tem ano que não pode. Tem ano que você pode usar o primeiramente como conectivo para começar o parágrafo de
desenvolvimento e tem ano que não pode. Tem ano que a banca quer 2 agentes sociais na proposta de intervenção, o aluno produz 2 propostas, tem ano que a banca quer um agente social e ela inventa o detalhamento. O negócio muda mesmo. Então, nem sempre aquilo que você vê como redação modelo nos anos anteriores serve para você aplicar no ano seguinte. Então, você tem que escolher, eleger um professor em quem você confie, e aí é uma questão sua, porque cada um diz uma coisa na internet. Siga essa pessoa, valorize o que ela diz, e aí sim o céu é o limite. Estamos juntos? Amados, então está aí, esse é o nosso vídeo sobre estrutura, e eu posso dizer para você que praticamente todos os tópicos que nós discutimos aqui vai ter um vídeo isoladamente para deixar você muito mais esclarecido sobre os critérios estruturais da banca do Enem. Lembrando que nós temos aqui dicas sobre tema, dicas sobre estrutura, também vamos ter português, interpretação, aqui é batalha espiritual travada e vencida. Você me ajuda a divulgar o meu canal? Manda meu canalzinho para pelo menos 5 pessoas que você vai fazer o Enem esse ano ou no ano que vem. Titio te ama tanto. Ó, beijo do Titinho e até a próxima.